Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Igreja, a palavra de Deus que o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer para a igreja, ela é uma palavra que, quando nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele inverte todos os valores daquilo que muitas das vezes nós acreditamos, porque Ele diz que é bem-aventurado quem chora, que é bem-aventurado quem é perseguido, quem é pobre de espírito. E o que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela tem, se você procurar no dicionário, ela dá vários significados: feliz, felicidade. E nós vamos usar o termo que diz mais que feliz. Então, se você lê mais que feliz os que choram, mais que feliz os pobres de espírito. E o Senhor falou muito ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que com o Senhor tudo é só alegria, é só riso. E Ele disse nessa passagem que para nós conseguirmos herdar o reino dos céus, nós vamos ter que passar por todos esses processos. Amém? E nós vamos estudar um pouquinho sobre essas bem-aventuranças. Quando o Senhor Jesus, igreja, Ele foi pregar essa bem-aventurança, Ele subiu no monte. Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo. Então o Senhor Jesus, Ele subiu no monte para ensinar, como Moisés. Quando o Senhor Jesus foi falar e se revelar ao Moisés, Moisés subiu no monte. E lá o Senhor se revelou a Moisés, e no monte Jesus, Ele ensinava. Amém? E o que Ele ensinou no monte que nós vamos aprender nessa noite? Que bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição. E essas bem-aventuranças, igrejas, nós temos que deixar bem claro que ela está voltada totalmente para a nossa vida espiritual. Amém? Mateus 5, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeira coisa, nós temos que entender o que seria esse pobre de espírito. Em outras palavras, igreja, é a pobreza espiritual que ele está falando aqui. Quando nós tiramos o nosso orgulho e deixamos o Senhor Jesus conduzir a nossa vida. Quando nós colocamos o Senhor como primeiro na nossa vida. Quando nós mostramos para Ele que sem Ele nós não somos nada. Quando se refere à nossa vida espiritual. Por quê? Porque não adianta nada nós acharmos que nós somos soberanos na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus, Ele quer mostrar que é Ele quem comanda a nossa vida. Um exemplo claro, que lá em Lucas 18, 10, 14, diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, entenda que a pobreza espiritual, ela não tem nada a ver com a pobreza financeira, porque a pessoa ela pode ser rica financeiramente falando e pobre espiritualmente falando. E pode ter pessoas pobres financeiramente falando e muito orgulhosa espiritualmente falando. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. E a palavra de Deus diz bem claro: fariseu ou publicano? Então, olha os olhos altivos. Lembra da pregação que nós aprendemos? A passagem dos olhos altivos? Aquele fariseu, ele teve o quê? Olhos altivos. Ele foi humilde? Ele teve pobreza espiritual? Não. Mas olha o publicano. O publicano, ele desceu. E a palavra de Deus diz que todo aquele que humilha será exaltado. Amém? Então, irmãos, queremos herdar o reino dos céus? Temos que ser pobres de espírito. Amém? Jeremias 9:23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Irmãos, vamos ter consciência que tudo aquilo que nós fazemos porque Deus está no controle de tudo. Porque existem pessoas que nós conhecemos às vezes só de ver, que às vezes ela fala: ah, se eu não for na igreja, ninguém vai. Ah, se eu não orar, ninguém ora. Se eu não canto, ninguém canta. Se eu não prego, ninguém prega. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que se não tiver ninguém para adorar, as pedras vão adorar. Nós não somos nada. Toda a honra e glória para o Senhor. Então, para herdar o reino dos céus, temos que ser pobres de espírito. Amém? Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança, igreja, esse choro, ele é uma necessidade que ele vem depois que nós reconhecemos que somos o quê? Pobres de espírito. Por quê? Não vamos confundir. Esse choro, ele é um choro que ele produz o arrependimento. Ele é um choro que nos faz reconhecer os nossos erros diante do Senhor. Não podemos confundir aquele choro, porque às vezes a pessoa ela chora, porque ela brigou com o esposo, com o filho, ou porque perdeu um emprego. Esse choro, irmãos, ele é um choro para que nós nos arrependemos do pecado e nos se achegamos mais a Deus. Porque Romanos diz que destituídos da glória todos nós fomos. Então pecadores todos nós somos. Mas quando eu dobro os meus joelhos, eu tenho um quebrantamento do meu coração, o Senhor Jesus se aproxima de mim. Salmos 51:17 diz assim, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Irmãos, essa tristeza,
esse coração quebrantado, esse choro. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não rejeita, Ele pega e nos consola. Aí, Apocalipse, esse é um versículo que falou muito comigo. Porque lá em Apocalipse 21:4 diz assim, ó: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, igreja. A palavra de Deus diz que é Ele que vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Mas para que isso aconteça na minha, na sua vida, nós temos que perseverar até o fim. Amém? Queremos ser consolados? Mais que felizes os que choram. Mateus 5:5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, igreja, a mansidão, não vamos, mais uma vez, trazer ela para o nosso cotidiano diário, é para a nossa vida espiritual. A mansidão, ele é um dos frutos do Espírito Santo. Essa mansidão que a palavra de Deus aqui está dizendo, ela é a mansidão para com Deus. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que está escrito. Se a palavra de Deus manda eu fazer, eu vou fazer. Se a palavra de Deus manda eu não fazer, eu não vou fazer. Por quê? Nós vivemos hoje numa sociedade que ela quer ditar os valores que cada um tem que viver. A moda, você tem que usar. Agora a moda é calça rasgada. Porque a moda é blusa curta, comprida, cabelo comprido, cabelo curto. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Então, a mansidão nesse sentido, eu quero ser manso para as coisas do Senhor, para que tudo aquilo que a palavra de Deus me diz, eu vou obedecer e praticar, para me tornar um verdadeiro servo. E a própria palavra de Deus já fala, servo é para servir, e servir o nosso Senhor. Porque tem coisas nessa vida que nós temos que se impor sim. Quando vem contra a minha fé, quando vai pôr em xeque aquilo que eu creio, a minha salvação, eu tenho sim que me impor. Mas quando a palavra de Deus diz, se a palavra de Deus falar faz, eu vou fazer. Porque eu quero herdar a terra. Amém, irmãos? Mateus 16:25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer achar, quer ter vida, perde para esse mundo, perde para suas vontades, mas obedeça o que está escrito, porque nós herdaremos a terra prometida, amém? Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmão, quando nós estamos novos na fé, nós precisamos sim do alimento. Eu tenho a fome, a sede da justiça. Mas nós podemos trocar essa palavrinha justiça por salvação. Fome e sede de salvação. Temos que tomar cuidado que essa justiça não é para... A palavra de Deus diz que o homem analisa a si mesmo. Eu não estou aqui para pôr ninguém numa balança. Cada um tem que analisar. Mas essa palavra justiça, eu não estou aqui para apontar e sair acusando ninguém. Não. Quando a palavra de Deus diz fome e sede de justiça, é fome e sede de salvação.
como eu tenho me comportado diante dessa bem-aventurança? Eu quero ser mais que feliz? Será que eu tenho me preocupado em levar a palavra de salvação todo aquele que está do meu lado? Ou, muitas vezes, o Senhor Jesus até prepara uma mesa com familiares, amigos de trabalho. Ele prepara uma mesa. Nessa mesa, irmãos, sai de tudo. Ah, você viu meu time? Aí você viu a moda? Aí o trabalho, a escola. Mas, às vezes, o que Deus está esperando ali que saia é o quê? É a palavra dele. É que nós exercemos essa bem-aventurança, ter fome e sede de salvação naquela mesa. E às vezes eu desperdiço a oportunidade que Deus tem me dado e eu não abro a minha boca para falar do amor do Pai. Para falar e para ensinar que o quê? Que é através do Senhor Jesus que nós somos lavados e que é através do Senhor Jesus que vem a graça, o perdão, a salvação. Irmãos, João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem prega, quem fala, sou eu e você. Deus usa nós, vaso de barro, para levar a palavra dele. Ele quer nos usar, irmãos. Você quer ser farto na sua necessidade? Estamos levando a palavra de salvação a todos que precisam. Lá em Efésios, vai falar das armaduras de Deus. E todos nós cristãos enfrentamos batalhas espirituais. E uma das armaduras que Deus fala, Efésios 6,14, ele diz assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então nós temos que nos proteger com essa verdade, com essa couraça da justiça, que é o quê? É a palavra de Deus, a verdade de Deus. E fazer o quê? Sair guerrear, porque quem usa armadura é soldado. Para quê? Para guerrear. Nós vivemos hoje no mundo espiritual. Irmão, se nós podemos por um segundo Deus fechar os nossos olhos e nós olharmos no mundo espiritual, nós veríamos a batalha que existe entre anjos e demônios a todo tempo. E nós vivemos batalhas, mas queremos ser fartos. Vamos exercer essa bem-aventurança. Vamos dar a quem necessita essa fome e essa sede de justiça. Não seja egoísta. Muitas vezes a gente vem na casa de oração, recebe a palavra e fala: glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Irmãos, toda mensagem é editada e é posta no grupo. O que você tem feito com a mensagem? Será que você tem mandado para as pessoas? Ah, mas eles não aceitam. Ah, mas você acabou de ler que se o Espírito Santo não convencer? Sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que, se Deus está me usando nesse momento para ser uma ferramenta de enviar as mensagens, eu vou enviar. Eu vou ser essa ferramenta, quem vai convencer o Espírito Santo. Mas exercer essa bem-aventurança, eu estou exercendo. Amém, igreja? Mateus 5:7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa era uma bem-aventurança que não podia faltar. Por quê? Porque cada um de nós que estamos aqui, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não temos mérito nenhum, irmãos. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. E o que me chamou muito a atenção é que o Senhor Jesus, ele contou uma parábola. E quando eu olho para essa parábola,
eu vejo que às vezes nós nos comportamos como esse servo incompassivo. Ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. A história que o Jesus conta é que o rei, ele chamou alguns que deviam para ele. Nisso chamou um servo que a Bíblia fala que devia 10.000 talentos para o rei. E ele disse que não tinha como pagar. O que o rei fez? O rei então falou que ele seria preso, ele, os filhos, a esposa, até que a dívida fosse paga. E ele pediu clemência, ele pediu misericórdia para o rei. E o rei disse para ele: a tua dívida está paga. Pagou. Ele saindo, a Bíblia diz que a hora que ele estava saindo da porta, um conservo dele, ele viu que devia para ele. E a Bíblia fala 100 dinheiros. Quem deve mais? 100.000 talentos ou 100 dinheiros? Aquele conservo devia 100 dinheiros para ele. E ele chamou. Aí o conservo foi e pediu misericórdia. Falou: olha, eu não tenho. Sabe o que ele fez? Ele lançou o conservo dele na prisão. Ele lançou o conservo dele na prisão, igreja. Nisso, as pessoas que estavam à volta viram e correram contar para o rei. Falou: ó, você perdoou a dívida dele, só que ele não perdoou quem devia para ele. O rei se revoltou, se irou e mandou chamar ele de volta. E lançou ele na prisão e falou que enquanto ele não pagasse, ele não ia sair. Irmãos, nós somos um servo que devíamos. Mas quem pagou o nosso preço na cruz foi o nosso Senhor Jesus. Uma dívida impagável. Porque foi a morte dele na cruz que nos deu o livre acesso ao Pai. Porque se não fosse pela morte do Senhor, todos nós já estaríamos o quê? Condenados. Mas a palavra de Deus vai dizer que se nós agirmos como aquele servo, não formos misericordiosos, o Senhor Jesus não vai nos perdoar também. Então, irmãos, quer ter misericórdia? Vamos ser misericordiosos. Porque o Senhor Jesus teve misericórdia de cada um de nós. Amém? Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, um ponto primordial nessa bem-aventurança é o que é o coração. E por que o coração? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. Quando nós temos um coração limpo, irmãos, nós estamos o quê? Santificando o nosso coração. Então nós temos que o quê? A todo tempo tá limpando, nos esvaziando de nós, para que o Senhor Jesus, Ele cresça, Ele apareça. Nisso nós vamos diminuindo e o Senhor Jesus vai crescendo. Amém? Porque se eu não tiver um coração limpo, ao invés de eu ser pobre de espírito, eu vou ser arrogante. Se eu não tiver um coração limpo, ao invés de eu chorar o arrependimento ao Senhor, eu vou ter o quê? Eu vou buscar só os meus próprios erros, vou achar que os meus erros, vou olhar só para dentro de mim. Se eu não tiver um coração limpo, eu não vou ser manso. Eu vou ser o quê? Uma pessoa impetuosa, eu não vou ter o quê? Misericórdia. Então a palavra de Deus em Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e o sentimento faccionoso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Hebreus 3,12 também diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, irmãos,
temos que buscar um coração limpo, um coração santificado ao Senhor. Às vezes, não estamos vendo a Deus porque o nosso coração não está limpo como deveria. Amém? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, essa natureza, essa bem-aventurança pacificadora, sim, temos que ser pessoas pacíficas, temos que ter paz, mas a Bíblia diz que Deus não veio trazer paz, Deus veio trazer espada. Então, estudando um pouquinho, o que seria esse bem-aventurados pacificadores? É você, irmãos, promover a paz entre as pessoas. Pilatos e Herodes, eles eram inimigos, mas quando Jesus passou na vida deles, olha o que Lucas 23:12 diz: e no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então esse mais que feliz, os pacificadores, é o que promove a paz. Eu estava lendo, o pastor pregou sobre os olhos altivos. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina. E sabe qual é a 7ª? Contenda entre irmãos. Então, quando há contenda entre irmãos, o Senhor abomina, igreja. Então, quando eu não exerço essa bem-aventurança de ser pacificador, eu não vou ser chamada filho de Deus. Então, nós teremos que ser pacificadores. O maior exemplo de paz feita pelo Senhor Jesus foi entre Deus e a humanidade. Porque olha o que diz Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero ter plenitude de vida com Deus, quero ser chamado filhos de Deus, vamos ser pacificadores. Amém? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra a vossa causa. Irmãos, essa bem-aventurança, ela se refere à perseguição do ensinamento da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele já tinha alertado aos discípulos, e os discípulos lá atrás, eles viviam sendo perseguidos. Irmãos, os cristãos no passado, eles eram expulsos de suas casas, eles eram mortos, jogados nas covas dos leões, por causa do amor da palavra. Hoje, eu tenho medo de ser lançada na fornalha do fogo ardente por falar a verdade, igreja. Hoje, muitas vezes eu me curvo pelos ídolos da vida, do meu dia a dia, com medo de ser lançado. O povo no passado, eles eram mortos, fisicamente falando, igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos antes de se converter. Ele perseguia, mas olha o que ele diz, Atos do 14 ao 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus ensinou essa bem-aventurança aos apóstolos, e quando eles foram presos, espancados por amor da palavra dele, eles saíram de lá
regozijante. Olha o que diz Atos 5:41. Retiram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Quer ser mais que feliz? Vamos ser perseguidos, muitas vezes, pelos da própria casa. Não tenha medo, igreja, de falar a verdade. Não tenha medo. A Bíblia diz que Estevão, ele foi apedrejado até a morte por falar a verdade. Está escrito lá em Atos, ele foi apedrejado. O que eu e você temos padecido por amor do Evangelho. O que eu e você temos padecido, temos enfrentado por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. E o que nós temos padecido por Ele? Muitas vezes nos escondendo, muitas vezes tendo medo de falar a verdade, de pregar o que está escrito. Porque nós estamos aqui pregando o que está escrito. E o que está escrito na palavra de Deus. Então não tenha medo. Porque quer dar o reino dos céus, seremos perseguidos. Seremos difamados. Mas não se preocupe, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que peleja por cada um de nós. Amém? E interessante que, fazendo um paralelo das bem-aventuranças que diz em Mateus 5, o pastor pregou os ais de Deus. Por isso que no início eu disse que olha como o Senhor inverte as coisas. Porque Jesus diz que os pobres, os que têm fome, os que choram, os perseguidos, serão bem-aventurados, serão mais que felizes. Mas olha o que ele diz em Lucas 6, aos ricos. Mas ais os ricos, porque já tens a vossa consolação. Os que têm fartura e os que riem, ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarão e chorareis. Os que têm bom nome, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque ainda assim fazem os seus pais os falsos profetas. Irmãos, as bem-aventuranças, quando eu li e meditei, e confesso para os irmãos, que luta para trazer essa mensagem, irmãos. Eu confesso que, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, porque eu falei para o Senhor, eu vou entregar aquilo que o Senhor tem revelado a mim. Mas eu digo para os irmãos, essas bem-aventuranças, ela muda as prioridades da nossa vida. Se nós entendermos, em nome de Jesus, irmãos, que cada um saia daqui nessa noite, que nós temos que ser mais que felizes em tudo isso que foi explicado, que o Senhor Jesus, Ele vai fazer a gente herdar o reino, Ele vai nos fazer farto, Ele vai nos consolar. Porque Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Temos sim que trabalhar, ter vida aqui na terra, porque nós vivemos aqui. Mas irmãos, busquem primeiro o reino. Ademais, o Senhor vai acrescentar na vida de cada um. Porque a Bíblia diz que antes mesmo de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou pedir. E Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quando Deus diz que Ele encobre mesmo. Enquanto ela pregava, é inevitável as lágrimas não correr, porque eu vi nas bem-aventuranças a sequência da salvação.
Você quer ver? Volta lá no comecinho. Não vou ler, só vou pegar os versículos, vocês vão entender. Está lá no primeiro slide. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito. O apóstolo Paulo, certa feita, ele falou a seguinte, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou o tempo todo fazendo. E a Bíblia diz que o homem que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então, o primeiro estágio para a gente alcançar a salvação, sudecaia, ridecou, manai decantas, é entender que nós somos seres humanos miseráveis. É reconhecer o teu estágio de miséria, é reconhecer o que a gente realmente é diante de Deus. Depois disso vem o segundo passo, os que choram. E ela explicou bem, não é chorar porque morreu um ente querido, não é chorar porque perdeu um bem material, não, é chorar por arrependimento. E eu só vou chorar por arrependimento se eu reconhecer a minha miséria. Senão eu nunca vou chorar. Pelo contrário, eu vou rir, eu vou me alegrar. E o Senhor diz, ai de vós que riem, porque já tem a tua consolar. E quem que é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo veio convencer o homem do quê? Do pecado, ou seja, da tua miséria. Terceiro, aí vem, bem-aventurado os mansos. Isso aqui falou demais comigo. Porque manso, irmão, não é ficar falando baixinho. Não, você tem que falar com respeito com o teu próximo, mas essa não é a mansidão que Deus quer. A mansidão que Deus quer é quando a palavra vem, não faz cara feia, não. Quando a palavra vem, seja manso para poder herdar a terra. Porque a palavra vem para mostrar o nosso estágio de miséria e mostrar como é que nós devemos nos comportar. Tem tanta gente falando mansinho com todo mundo, mas não é manso com Deus, porque Deus vem, prega, ensina a palavra e a pessoa não aceita. Não foi manso, não vai herdar a terra. Foi manso com todo mundo aqui, mas aqui na vertical não. Isso eu não estou dizendo que eu tenho que desrespeitar o meu próximo, misericórdia. Mas vai ter momentos que não vai dar para ficar nessa mansidãozinha não, irmãos, porque nós vamos ver o próximo passo. Então veja que está numa sequência de salvação. Eu só vou reconhecer a palavra se eu for manso. E para isso eu tenho que entender o meu estágio de miséria. E para isso, meus irmãos, eu tenho que chorar me arrependendo. Aí continua. Os que têm fome e sede de justiça. Tem um texto que está em Isaías 59. Olha o que diz o texto, irmãos. Ninguém há que clame pela justiça. Está vendo todo mundo fazendo errado? Ninguém dobra o joelho e fala, Senhor, estão fazendo tudo errado. E olha o segundo item. E ninguém que compareça em juízo pela verdade. É necessário que haja dissensão para que a verdade se manifeste. Ninguém quer o conflito, quer ser manso com todo mundo, mas não quer o conflito. Ei, quer ver o teu filho liberto? Primeiro, dobra o joelho e clama por justiça. Não, em primeiro lugar, busca a sua salvação. Porque as 3 primeiras aqui faz com que eu alcance a minha salvação. Como aquela mãe que queria a libertação do filho, mas primeiro ela tinha que ser salva para ela conseguir. Segundo, você tem sede de justiça, ore naquilo que está existindo em justiça e entre em juízo pela verdade. Aí você vai ver Deus se presenciar, comparecer, porque é necessário que haja dissensão para a verdade manifestar. Se Sadraque, Mesaque e Abednego se curvasse para o rei, quando é que ele viria o 4º homem lá dentro? Nunca. Ele teve que gerar dissensão. Cuidado. Então é isso que é ter fome, sede de justiça. Quando Deus me revela, irmãos, eu não quero nem saber, eu já aprendi isso. E você sabe o que Deus ainda? Ele fala, vai lá, gera dissensão. Se a pessoa se converter, você continua. Senão ele fala, deixa no caminho, e vai embora. Ou seja, se receber a tua paz, glória a Deus. Se não receber a tua paz, bate o pó do pé e vai embora. Ah, mas se eu fizer isso eu não vou ser manso. Você não vai ser manso aqui.
Mas aqui, meu amado, você está fazendo o que a palavra de Deus ordena. Diante de Deus tu é manso, diante dos homens não. Está tudo invertido. Continua. Bem-aventurado quem? Os misericordiosos. Por que ele põe a misericórdia aqui? Porque uma vez que você cria dissensão, o que essa pessoa vai precisar, meu irmão? Ela vai precisar de misericórdia. Porque a partir da dissensão vem a verdade. A hora que a verdade vem, o que essa pessoa precisa? De misericórdia. Por isso Jesus dizia: misericórdia quero, misericórdia quero. É ir lá no altar do sacrifício, no altar de bronze, pedir perdão. É ir lá na pia de bronze, liberar perdão, ou seja, lavar as mãos e lavar os pés. Isso é misericórdia. É liberar perdão. Então não tem jeito, daqui migra para a necessidade da misericórdia. É uma sequência. Continua. Bem-aventurados limpos de coração. Uma vez que presta atenção, uma vez que veio a dissensão, conflitou meu erro, meu jeito de conduta. Se eu for arrogante, eu deixei de ser manso, não tem jeito. A partir desse momento aqui, eu preciso da mansidão. Quando eu preciso da mansidão, o que acontece? Eu peço perdão pelos meus erros. O que acontece com o meu coração? Ele se torna limpo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas se renovam quando? Quando nós reconhecemos as nossas condutas injustas, nos lavamos na misericórdia, entendeu, irmãos? E nisso nós vamos encontrar um coração limpo. Por quê? Porque agora o entendimento mudou. Por que Jesus disse para os discípulos dele? Porque sobe aos vossos corações tais pensamentos. Aí vem por fim, os pacificadores. Aqui eu quero bater um pouquinho mais. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando a espada vem, ela bate, irmãos. Ela separa quem serve de quem não serve. Ela separa o sim do não, o certo do errado. Legal, separou. Eu tenho que ir para onde? Para onde está a verdade de Deus. Quem vir comigo eu tenho paz. Quem não vir eu não tenho. Não tem não. Não vai se prender num jugo desigual com o infiel, porque Deus não nos recebe por filhos. Eu tenho que ter paz na verdade. Não adianta nada eu ter paz aqui com o pastor se o pastor vive na mentira, porque aí Jesus não faz presente nessa paz. Ele diz: a paz que eu dou, o mundo não vou lá dar, e a paz dele está na verdade dele. Então ser um promotor da paz, irmãos, não é fazer sociedade com qualquer coisa, não. O Senhor diz que o que ele é? Ele abomina quem exerce contenda entre irmãos. E quem é o meu irmão? É o que faz a vontade do meu Pai. Então se está fazendo a vontade do Pai, e eu vou lá contender com ele, Deus olha e fala: eu te abomino. Mas se não está fazendo a vontade do Pai, não é teu irmão, por que você vai promover a paz? Como é que eu posso ter a paz com o diabo? Como é que eu posso ter? Paz eu tenho com o reino, e não com o inferno. Está claro isso ou não? E quando eu ajo dessa maneira, você se prepara, porque o que vem na nossa vida, sabe o que é? É a perseguição. Vão vir para te arrebentar. Vão vir para crucificar, vão vir para condenar, vão vir para fazer tudo. E o Senhor fala: bem-aventurado sois vós quando fizerdes. Lembra que ele disse? Aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã, tudo por amor a mim, em outras palavras. Aquele que não tem paz com quem não faz ou vive na verdade de Deus, ele diz: se recebereis nessa terra 100 vezes mais pai, mais mãe, mais irmão, não sei o que, com perseguições. Por quê? Porque promoveu a paz. É perfeita a sequência de um obreiro aprovado. É perfeita a sequência do tabernáculo. Ser pobre no espírito é ir lá no átrio prestar o culto. Chorar diante de Deus é ir lá no átrio prestar o culto. Ser manso já é começar a migrar do átrio para o lugar santo. Uma vez no lugar santo, aí você começa a exercer os outros lugares. É perfeito, irmãos. Louvado seja Deus.
Palavra poderosa em nome de Jesus.